Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal El Mensageiro. Se você não é inscrito, se inscreva. Aproveite e deixe seu like, faça um comentário e compartilhe com seus amigos e familiares. Na lição desta semana, vamos estudar a lição 6, Motivação e Preparo para a Missão. Mas antes de entrarmos na lição, vamos a uma breve oração. Quem puder, curve sua fronte e vamos orar. Senhor eterno Deus que estás nos céus, nós te damos graças por tudo que recebemos. Senhor, traga paz entre os homens, que haja arrependimento e harmonia entre todos. Senhor, nos ajude a compreender a lição da escola sabatina, nos concedendo sabedoria e compreensão. Que Deus, o Espírito Santo, nos ensine. Nós te pedimos, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Na parte de sábado, temos a pergunta: sendo assim, quais são algumas das motivações para pregar a Cristo? E de que maneira podemos nos preparar para fazer isso? A nossa motivação deve ser com base no amor e na verdade, jamais por egoísmo, prepotência, inveja, etc. Paulo fala que em qualquer forma Jesus Cristo está sendo pregado, mesmo por interesse pessoal. Mas fica a pergunta: como as pessoas recebem esse evangelho se não for por amor e verdade? Deus é um Deus de amor, de justiça, do livre-arbítrio. O fato de que nós amamos porque Ele nos amou primeiro, em João 4,19, indica causa e efeito, isto é, a razão que nos motiva a responder e agir. Quando respondemos ao amor de Deus, nós o fazemos proclamando e vivendo em palavras e ações das boas novas de que Jesus é o nosso Salvador e Senhor. Ao compartilharmos a verdade contida em sua palavra, essa verdade alcançará ouvidos receptivos e produzirá muito fruto à medida que o Espírito Santo trabalha. Ao mesmo tempo, devemos estar preparados para o fato de que muitas pessoas vão rejeitar a palavra, fazendo com que ainda outras percam a esperança. Na parte de domingo, compartilhar as boas novas. Pergunta 1: qual foi a reação dos que ouviram sobre Cristo ressurreto? Em Lucas capítulo 24, descreve a ida das mulheres com especiarias aromáticas no primeiro dia da semana ao sepulcro para cuidar do corpo do Mestre, uma vez que não podiam fazer isso no dia de sábado. Ao lá chegarem, se depararam com um túmulo vazio. A pedra havia sido removida e 2 anjos estavam à porta, que as avisaram que Jesus ressuscitou dos mortos, como está escrito, e dito por ele a vocês, na Galiléia. Então elas se lembraram e foram correndo avisar os apóstolos. Os apóstolos, ao ouvirem, parecia loucura para eles. E Pedro e o outro apóstolo foram correndo. Queriam ver de perto, e Pedro viu a faixa de linho e o lenço dobrado. E eles creram. Creram que Jesus ressuscitara entre os mortos no 3º dia, como prometera. Pedro teve a experiência pessoal com Deus e agora podia compartilhar com todos as boas novas. Todos nós temos as nossas experiências com Deus e damos testemunho delas. Mas a experiência do conhecimento da palavra de Deus e nossa comunhão com Ele nos são como testemunho inabalável. Na parte de segunda-feira, um fundamento profético. Ao ler Lucas 24, 36 a 49, o que aconteceu? Porque essa foi a experiência crucial para os apóstolos. Os apóstolos estavam reunidos e conversavam sobre a ressurreição de Jesus. Eis que de repente Jesus aparece entre eles e eles se assustaram, ficaram com medo.
Jesus os acalma e diz: por que vocês estão perturbados? Por que levantam dúvidas em vossos corações sobre mim? Olhem, me toquem, vejam meus pés e minhas mãos. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que tenho. Mas os apóstolos, cheios de alegria e dúvidas, e Jesus pergunta: tendes alguma coisa para comer? E lhe deram um pedaço de peixe assado, e Jesus comeu na presença deles. E começou a explicar as Escrituras e disse: o que vos disse quando estava com vocês? Que era necessário que tudo se cumprisse a meu respeito. Está escrito na lei de Moisés, nos profetas e salmos. Então Jesus lhe abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Está escrito que Cristo havia de morrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. E vocês são testemunhas dessas coisas. Era necessário que Jesus os ensinasse para que tudo não passasse apenas de um momento de emoção e depois esquecessem. Era necessário que esse testemunho se perpetuasse no coração dos apóstolos e levassem o testemunho para todas as gerações vindouras. O mistério da redenção, preparado por Cristo antes da fundação do mundo. Todos nós, ao estudarmos as Escrituras, temos o conhecimento da morte e ressurreição de Cristo. Sabemos que Jesus pagou alto preço por nós, nos comprou com seu próprio sangue, que nossos pecados passados foram perdoados. Mas quando olhamos para o mundo, nos perguntamos: por que continuamos pecando? Por que tanto desamor entre a humanidade? Onde estamos errando? Quando buscamos as respostas, percebemos que estamos sendo egoístas, que pensamos somente em nós mesmos. Quando Cristo nos ensinou: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Veja o último parágrafo da lição. Nossa experiência com Jesus não pode firmar-se sem um fundamento da palavra, incluindo as profecias que apontam para a história e para os eventos que incluem o primeiro e segundo advento de Cristo e conduzem a eles. Com essas verdades firmemente compreendidas, estaremos prontos e motivados para a missão. Vamos então para a lição de terça-feira. Em missão, Lucas 24, 49 a 53 e Atos 1, 12 a 26. Em Lucas 24 termina com Jesus subindo aos céus e que os apóstolos permanecem em Jerusalém para que fossem revestidos pelo poder do Espírito Santo e ficaram constantemente no templo orando e louvando a Deus. Em Atos, totalizavam cerca de 120 homens e mulheres que perseveravam em comunhão, e Matias é escolhido para completar os 12 apóstolos. Na quarta-feira, a quem crucificaram, registra o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, em Atos 2, 1 a 41. Nós conhecemos a história em que os apóstolos receberam o dom de línguas e pregaram para várias nações presentes, e mais de 3.000 pessoas foram batizadas. Pedro lembrou aos judeus que o crucificaram a Cristo e que deveriam se arrepender. E eles perceberam o que tinham feito e perguntavam: o que faremos? Pedro responde: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Na quinta-feira,
uma imagem da igreja primitiva. A comunhão dos crentes se dedicava ao ensino dos apóstolos e a comunhão ao partir do pão e das orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. O Deus missionário. A história da missão de Deus em favor da humanidade perdida é a maior história já contada. A história começa no Antigo Testamento, imediatamente após a queda de Adão e Eva, e continua ao longo do período patriarcal e da história de Israel. Os evangelhos registram o evento central da missão de Deus, o nascimento, ministério, morte expiatória, a ressurreição e a ascensão de Cristo. A história bíblica continua no livro de Atos e nas epístolas, com o início da igreja cristã, e termina com o clímax apocalíptico da missão divina do Apocalipse. A missão de Deus é a narrativa central de todo o cânon bíblico, de Gênesis a Apocalipse. A história da redenção nos motiva, nos prepararmos e nos envolvermos na missão de Deus, na sua história. Como um Deus missionário, nosso Pai se importa com todas as pessoas e quer abençoá-las por meio de nós. E por isso, Ele nos ordenou a ir a todos os povos, línguas, tribos e nações. Devemos nos perguntar: por que Cristo nos manda ir pregar o Evangelho? Por que Deus precisa que você esteja motivado e preparado para se unir a Ele na missão? Abaixo está um resumo desse conteúdo. Jesus é a fonte exclusiva da vida e salvação. E as pessoas precisam saber sobre Ele. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Atos 4,12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. 1 João 5,12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Jesus é o divino Filho de Deus. Ele não reivindica apenas ser um bom mestre, como outros líderes religiosos, um grande líder como Moisés ou Davi, ou algum tipo de semideus ou Deus menor, como encontramos em outras religiões. Nenhuma outra das grandes religiões mundiais reivindica que seu fundador é ou foi Deus. Jesus oferece uma salvação sem paralelos. A salvação pela graça, por meio da fé. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. E não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8-9. Nenhuma outra religião mundial oferece esse tipo de salvação. Outras religiões, de fato, podem ter padrões elevados, defender comportamento ético, promover leis de saúde, exaltar uma filosofia nobre ou produzir boas pessoas, mas creem que as pessoas podem se salvar a si mesmo por meio daquilo que fazem. O fundamento das religiões não cristãs é que a salvação vem pelas obras. Jesus oferece a salvação universal, disponível a todos, mas possível somente para quem a aceita. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A oferta de salvação inclui todas as pessoas do mundo. A verdade é que Deus deseja que todas as pessoas ouçam a mensagem, as boas novas, de que Ele oferece a salvação gratuita com base unicamente em Jesus. Na grande comissão, Jesus deixa claro que devemos tomar parte na comunicação das boas novas a outras pessoas. Se alguém lhe perguntasse: por que você é adventista do sétimo dia? E o que o motiva a missão? O que você responderia? Como singularidade da mensagem adventista nos motiva a cumprir a missão no mundo, embora a maioria das crenças individuais dos adventistas do sétimo dia sejam compartilhadas por outros cristãos, o pacote completo dessas crenças é sem igual em outros grupos de cristãos. Abaixo vou explicar 3 convicções que norteiam e que cremos e como somos motivados e preparados para a missão, como compreendemos a nossa missão. Convicção número 1, Jesus virá pela segunda vez e essa vinda será visível, literal e eminente. Antes do movimento adventista, a maioria dos cristãos não acreditavam em uma volta literal de Cristo ou não a efetizavam. Muitos eram pós-milenistas, isto é, criam que haveria um milênio de paz, de prosperidade na terra, e somente depois disso Jesus voltaria. Os cristãos ansiavam e se empenhavam por esse milênio, não pela segunda vinda de Cristo. Os adventistas do sétimo dia creem, com base na Bíblia, que a verdadeira esperança do mundo não está em um milênio terrestre, mas na bendita esperança da volta de Jesus. Nós podemos ver um resumo de nossa crença sobre a segunda vinda. Os adventistas do sétimo dia aceitam e proclamam a promessa da segunda vinda em João 14, 1-3, Apocalipse 22, 7, 12 e 20. Essa vinda será literal, Atos 1, 11. A segunda vinda é retratada como visível, Mateus 24, 30. Todos os sinais apontam para a proximidade e eminência da segunda vinda de Jesus. O Salvador empregou várias vezes a expressão sem demora, Apocalipse 22, 7, 12 e 20, Mateus 24, 4, Lucas 21, 7. O povo de Deus verá Jesus, João 14, 3, e estará com ele para sempre. Os mortos ressuscitarão e os crentes receberão a imortalidade. Não haverá mais lágrimas, dor e morte. Essa mensagem é essencial para a nossa missão hoje, pois muitas pessoas necessitam ouvir as boas novas da bendita esperança. O maior desafio que enfrentamos, no entanto, é o mundo não cristão. Milhões ou bilhões de muçulmanos, hindus, budistas e adeptos de religiões tradicionais nunca ouviram falar dessa esperança. Devemos contar a eles. Jesus deseja que eles ouçam a respeito de sua volta. A convicção 2, Deus chama os crentes à obediência por amor e a levar a sério o discipulado. À luz da volta de Jesus, devemos fazer cuidadosa preparação. É importante um discipulado de fidelidade e obediência. Os adventistas sempre queiram que Jesus é o nosso Salvador e sempre enfatizaram que a verdadeira fé se manifesta em fazer dele também o Senhor. As pessoas salvas por Jesus devem alegremente fazer dele
o seu Senhor e segui-lo, em sinal de gratidão. Cremos que tanto o Evangelho quanto a lei de Deus são essenciais e estão em harmonia, assim como dois remos de um barco. A lei nos conduz a Cristo e serve como nosso padrão de vida. Jesus nos livra da condenação da lei e o Espírito Santo escreve a lei de Deus em nosso coração. Por isso os adventistas sustentam todos os 10 mandamentos, incluindo o negligenciado 4º mandamento do sábado, crendo que Jesus estabeleceu na criação, Gênesis 2, 2, 3, e reiterou nos 10 mandamentos e confirmou durante seu ministério, Marcos 2, 27. Creem que o sábado é um poderoso símbolo do poder criativo de Deus, Gênesis 2, 3, de sua graça salvífica e do descanso final da redenção no céu e na nova terra, Hebreus 4, 1 a 11, especialmente o verso 9. Aceitam o senhorio de Cristo em todas as áreas da vida, incluindo casamento, família, vestuário, recreação, regime alimentar. Em um mundo que rejeita padrões de moralidade e decência, o cristianismo adventista deve promover uma vida santa. Em um mundo em que a pressa e a carreira levam elevados níveis de estresse, os cristãos estão sob o senhorio de Cristo e podem encontrar alegria e repouso no sábado. Eles devem demonstrar em sua vinda a graça salvífica do Senhor Jesus. Convicção 3. Deus restaura os crentes da vida integral em Cristo. Os cristãos não vão para o céu como almas desencarnadas. A segunda vinda de Cristo vai restaurar completamente a vida. Portanto, devemos nos preparar para a segunda vinda como pessoas integrais. Deus deseja nos restaurar como pessoas completas. A salvação envolve cada parte da vida e do ser. Jesus deseja que tenhamos vida plena e integral. E ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, João 10, 10. Ou a tenham plenamente, ou desfrutem de uma vida completa. A nossa motivação e preparação para o cumprimento da missão são mais do que nunca necessárias. Em um mundo enfermo, cheio de vícios e vivendo na ignorância, um mundo que carece desesperadamente da mensagem de Jesus, aquele que se importa conosco e que ministra a todos os aspectos de nossa vida. Este mundo que está perecendo necessita da esperança de uma vida nova e plena, para que se torne possível pelo poder da graça de Deus. Enquanto aguardamos a segunda vinda de Cristo, estudando a palavra de Deus e cantando os seus louvores em comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja, à medida que somos capacitados para o serviço dedicado à humanidade, não deve haver ociosidade, nem tempo a perder, pois cada momento deve ser usado para a preparação e envolvimento na missão de Deus. Seguimos em frente, crendo em suas promessas, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6, 9 a 10. Amém.